Gostaria de cumprimentar a todos que me ouvem nesta noite com a santa, poderosa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço por estar vendo, visualizando, ouvindo este vídeo, compartilhando com as pessoas este vídeo, porque veja bem, o único intuito da gravação deste vídeo e da exposição do mesmo não é ganhar likes, não é ganhar joia, não é divulgar uma certa fama nas redes sociais. Não, pelo contrário. O intuito é alcançar vidas, alcançar almas, alcançar pessoas que necessitam de ouvir a santa, poderosa, transformadora, mais que viva palavra do Senhor. O intuito é alcançar aqueles que estão longe de Deus, aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor. Por isso, eu te convido a divulgar este vídeo. Compartilhe, envie para seus amigos, não para likes, mas que possa alcançar todos aqueles que necessitam de ouvir e necessitam de uma transformação, que não há ninguém terreno na face dessa terra que possa proporcionar para essas pessoas, senão Deus. E a palavra de Deus diz que se nós conhecermos a ela, nós seremos libertos. Entendo eu que seremos então libertos de toda amarra, de toda cadeia, de todo grilhão, de toda prisão que o inimigo possa ter lançado sobre as suas vidas. Por isso, convido eu você nesta noite a meditar comigo na palavra de Deus. Palavra que será apregoada debaixo da verdade, debaixo da transparência da palavra de Deus. Não venho eu aqui pedir qualquer custo financeiro para ninguém, porque o que eu recebi de graça de Deus, da parte de Deus, também eu passo gratuitamente. Não foi assim que declarou Jesus? De graça recebeste, de graça dai-vos. Por isso eu te convido nessa noite a meditar comigo nas santas e poderosas escrituras do Senhor. Gostaria de te convidar, você que me vê e que me ouve, a abrir a tua palavra, esse tesouro que o Senhor permitiu que chegasse até nós, conhecido também como Bíblia Sagrada. Abra no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, conhecido assim pois foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Salvador Jesus Cristo. Então abra lá, Isaías, capítulo de número 40, versículo 29 ao 31. Diz assim a santa e poderosa palavra do Eterno: dá forças ao cansado e multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso e poderoso Deus, nós entramos na Tua presença, Pai, neste momento, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Pai, queria eu pedir ao Senhor agora, que venha estar presente conosco neste momento, visita cada pessoa que está vendo este vídeo, que está participando da leitura da Tua palavra, que está com o seu coração aberto para receber esta santa e poderosa e magnífica palavra dentro dos seus corações. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Isaías foi um grande profeta da parte do Senhor. Um profeta que viveu e profetizou num tempo muito difícil. Num tempo que a nação de Israel tinha se corrompido,
Mas veja que Deus não os abandonou. Isaías permaneceu firme, servindo ao Senhor e aos propósitos de Deus. Isaías começa aqui no versículo 29 a declarar algo maravilhoso. Diz assim o versículo 29: dá força ao cansado e multiplica as forças quem não tem nenhum vigor. Veja, nós vivemos um tempo difícil, complicado, um tempo onde nós vemos que muitos irmãos têm se apostatado da fé, muitas heresias têm adentrado em algumas igrejas, muitas coisas que desagradam a presença do Senhor têm sido introduzidas dentro das igrejas cristãs. Muitas heresias têm se propagado, muitos enganos têm sido ensinados e apregoados para os eleitos do Senhor. Vivemos um tempo onde a maioria dos cristãos preferem pagar quantias altas para que supostos pastores ou líderes orem por eles, prometendo então um milagre, a solução do problema, prometendo a solução do problema que aquela pessoa está vivendo, colocando coisas na frente do sacrifício de Jesus. Temos visto que muitas pessoas têm brincado, chacoteado, maldosamente com as tribulações que muitas pessoas têm vivido, com as dificuldades que muitas pessoas têm enfrentado. Meus irmãos, a palavra do Senhor, Jesus, não é uma palavra de barganha. Jesus não é um Jesus de troca. Entenda isto. Não é pela quantia que você paga a essas pessoas. Não é pelo que você tem e pelo que você é. É pela tua fidelidade. É pelo teu compromisso. É pelo teu temor e tremor diante do Senhor. É pela tua fé que Ele vai fazer o milagre na tua vida. É pela tua fé que Ele vai te livrar de certos tipos de circunstâncias. A Bíblia diz que o povo de Deus, assim declara o profeta, perece por falta de conhecimento. Hoje nós vemos que muitas coisas têm sido colocadas diante dos cristãos. São rosas, garrafas, tendas, lenços, tijolos, toalhas, heresias, coisas humanas. Nada disso pode te livrar, nada disso pode te curar, nada disso pode te edificar. A única coisa que te dá força, condições para prosseguir, a única coisa que te cura, que te liberta, que resgata aquele teu filho que está nas drogas, que resgata talvez aquela tua filha que está perdida no mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus é apto para mudar circunstâncias e situações. Somente o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Tem muitas pessoas brincando com o sangue de Jesus, brincando com o sacrifício de Jesus, colocando objetos no lugar de Jesus. A Bíblia nos alerta sobre isso,
que no final dos tempos haveriam de aparecer falsos profetas. E é isso que nós estamos vendo em nossos dias atuais. Falsos profetas que não querem cuidar de você, não querem cuidar da tua vida espiritual, não querem te conduzir como um bom pastor à casa de Deus, à Nova Jerusalém, mas querem o teu dinheiro, querem te explorar, querem te enganar. Deixa eu lembrar uma coisa para você. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Não caia nesse tipo de cilada do inimigo. Se você precisa de um milagre, precisa de um mover de Deus na tua vida, precisa de uma libertação, precisa de consolo, precisa de um toque especial, corra para Jesus, corra para a palavra de Jesus, corra para os braços do Pai. João, o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus vai declarar que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas de bom grado. Não é pagado. Não precisa de tendas, não precisa de rosas, não precisa de amuletos, não precisa de lenços. Basta crer que Ele é o único suficiente Salvador da tua vida, ter uma aliança com Ele, viver a palavra de Jesus, e tenho certeza que Ele vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Mateus, capítulo de número 28, verso 20. Na parte B, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Não precisa de água ungida, orada. Não precisa de lenço ungido. Não precisa de óleo ungido que esses pastores ungem nos montes. Vassouras para varrer espiritualmente a tua vida. Não precisa disso. Jesus está com você todos os dias até a vinda dele. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Todo aquele que busca encontra, e todo que bate acha. É só buscar a Jesus. É só ter um relacionamento com Ele. Não caia nessa podridão que estão fazendo por aí. É desumano o que nós estamos vendo hoje. A Bíblia diz: ai daquele, é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele porque vier o escândalo. As pessoas estão esfriando, perdendo o amor, mas é bíblico. Diz a palavra do Senhor: no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vendo que a maioria das coisas que hão de acontecer antes da vinda de Cristo está se cumprindo. Inclusive os falsos profetas, os enganadores. O Evangelho de João, ainda no capítulo 10, Jesus vai falar que alguns vão ser pastores mercenários. Não é igual Jesus, que dá a sua vida pelas ovelhas de bom grado. O único que pode abençoar a tua vida, mudar a tua história, abençoar o teu relacionamento, te levar para uma vida plena de convivência e relacionamento com Ele.
é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não venha com essa história de colocar coisas no lugar de Cristo. Isso não funciona. Isso não tem êxito. Isso não vai te levar a lugar algum. Mas o que vai te conduzir para uma vida de salvação e viver os milagres que Jesus tem para você na face dessa terra é a palavra de Deus. É Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. E multiplica a força do que não tem vigor. Talvez você se encontre numa situação que você não consiga se levantar sozinho, não consiga reagir aos ataques do inimigo e as circunstâncias dessa vida. Mas a palavra de Deus hoje é que Ele te dá força, Ele te ajuda, Ele te levanta, pega na tua mão e te põe de pé. Creia nisso. Creia nisso. Sabe, há muitos momentos em nossa vida que nós passamos por tanta coisa, por tantas circunstâncias que se levantam contra a nossa vida, que nós às vezes ficamos meio que atordoados, sem rumo, sem norte, sem direção. Não sabemos como agir, como nos expressar. Não achamos uma saída. Mas gostaria eu de dizer para você nesta noite que Jesus, o nosso Deus, Ele é a saída. Ele é a solução. Ele é a luz no fim do túnel. O fato talvez de você não saber o que fazer não significa que não tem jeito mais. Gostaria de te lembrar que você serve um Deus que é maravilhoso, que te ama, que trocaria todas as coisas por você. Voltando eu para o texto agora, versículo de número 30. E os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, é para você que espera no Senhor. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como é maravilhoso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, é importante destacar os que esperam no Senhor. Quem são esses que esperam no Senhor? Eu, você. Os que esperam no Senhor se renovarão, terão um toque especial de Deus, um renovo. Como eu disse, o deserto dessa vida muitas vezes machuca, fere, dói. Mas para nós é prometido um renovo, é prometido um toque da parte de Deus, um avivamento para mim e para a tua vida. E o que eu acho mais interessante é que o texto vai dizer que nós subiremos com asas como águias. A águia, ela tem alguns atributos, e eu gostaria de destacar alguns para vocês que me ouvem. O primeiro atributo da águia que eu gostaria de destacar é que a águia, ela é um pássaro esplêndido, criado pelo Altíssimo, como todas as coisas que há na face da terra foram criadas. E interessante que quando a águia ela vai levantar voo,
ela se esforça bastante, ela se esforça muito, faz muita força para decolar, subir. Mas quando ela está lá em cima, ela descansa, ela paira, não precisa se esforçar mais. Assim é a minha e a tua vida. Nós estamos nos esforçando aqui embaixo, sim, enfrentando tribulações, tempestades, levantes, ataques, lutas. Mas quando nós levantarmos voo rumo à Nova Jerusalém, lá nós não vamos precisar nos esforçar mais, nós vamos descansar. A águia, ela se esforça para decolar, mas depois que ela decola, ela está lá em cima, ela descansa em pleno voo. O que eu quero te dizer? Vale a pena se fadigar aqui, vale a pena se esforçar aqui, vale a pena pagar o preço aqui, porque lá em cima você vai descansar. Veja como é maravilhoso. Segundo atributo da águia que eu gostaria de destacar é que a águia, ela consegue atingir em voo a altura de 10.000 metros de altitude. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você temos que voar em direção aos céus. Porque quanto mais alto você estiver, mais próximo de Deus você vai estar. Isso é maravilhoso. A águia, ela tem condição de subir a 10.000 metros de altitude do solo. Deixa eu te falar uma coisa. Através da tua oração, do teu jejum, do preço que você paga, você tem condições de se chegar mais perto do Senhor, estar mais perto de Deus. O terceiro atributo que eu quero destacar é quando a águia, ela está lá em cima voando e ela se depara com a tempestade, ela não foge, ela não se desvia, mas sabe o que ela faz? Ela voa acima da tempestade. Ela voa acima da tempestade. Veja como isso é maravilhoso. Veja o ensinamento que isso nos traz. Sabe o que Deus está falando? Não fuja da tempestade. Não desvie-se da tempestade. Enfrente a tempestade. Esteja por cima da tempestade. Não pare no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar com você no meio dessa tempestade. Ele vai te passar por essa tempestade. Quarto atributo da águia, eu acho maravilhoso. A visão da águia é uma visão tão aguçada, tão poderosa, que ela enxerga além dos limites da ótica humana. E aí eu estou falando de um homem, de mim e de você. Ela enxerga além. E olha como isso é maravilhoso. A Bíblia diz que fé é enxergar aquilo que nós não vemos, é acreditar naquilo que não se vê. A águia tem esse atributo. Ela enxerga além do que nós podemos enxergar. E olha que interessante. Sabe aquele problema que parece tão grande, tão gigante diante dos nossos olhos aqui, que nós falamos, olha, eu não sei como resolver, talvez nem tem como. Deixa eu te falar uma coisa. Faça como a águia. Levante o voo. Tenha os olhos que a águia tem. Você já reparou que quando você sobe no topo de um prédio, você olha para baixo, você vai ver os carros bem pequenos, as casas bem mais pequenas do que são? Suba através das suas orações. Fica perto do Senhor.
E você, lá de cima, vai olhar para baixo. Aquele problema que parecia ser tão grande, irreversível, vai ficar desse tamaninho. Muitas vezes falta isso para nós. Muitas vezes nós precisamos ver as coisas de outro prisma. Ver com os olhos espirituais, acreditando na vitória e na solução daquele problema. Quinto atributo da águia que eu gostaria de compartilhar com vocês. A águia, ela pode viver até os 40 anos de idade. Mas quando ela vai chegando a esse período, ela já está cansada, já está fadigada. As suas garras já estão gastas de tanta batalha, de tanta luta, de tanta presa que ela precisou enfrentar. As suas penas estão muito grandes e pesadas. O seu bico, que é uma poderosa arma, assim como as suas garras, está gasto, já se encurvou com o passar do tempo. A águia agora tem dificuldades para caçar e se alimentar, por conta do seu bico curvado e das suas garras gastas. E agora ela aguarda a morte, aguarda o momento final da tua vida. Mas estudando a águia e os atributos da águia, nós vamos descobrir que quando ela chega nesse ponto, nessa situação, quando ela acha que não tem jeito mais, que ela vai morrer, que não tem mais saída nem solução, acontece um estalo. E estudando, vamos ver que ela vai caçar um monte muito alto, aonde precisa ter um paredão de pedra. E ela vai lá, vai construir um ninho, vai bater o seu bico naquela rocha até arrancá-lo. Antes de arrancar o teu bico, ela arranca suas garras com os bicos, todas elas. Depois ela arranca as penas do teu corpo. E por fim, ela bate o bico na pedra, nessa rocha, até arrancá-lo fora. Notem que a águia, ela não é presa, mas ela é predador. Ela caça. O instinto dela é de caça. Mas veja que agora, quem caçava se torna presa fácil. Porque as armas que ela lutava, agora ela não tem mais, que são os bicos e as suas garras. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que ela faz esse ninho lá em cima, lá no alto? Para se proteger do ataque de predadores. Não é assim com você e comigo? Quando nós estamos fracos, nós nos trancamos em nossos quartos ou dentro dos nossos corações e não queremos conversar, não queremos diálogo. É a maneira que a gente tem de talvez nos autoproteger. Assim é a águia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois que ela arranca o seu bico, as suas penas e as suas garras, ela fica 5 meses dentro daquele ninho. E durante esses 5 meses, as suas garras começam a crescer. As suas penas começam a crescer. O teu bico começa a crescer. E agora, para quem tinha apenas a perspectiva de 40 anos de vida, ela pode viver até os 90 anos de vida. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa como você está, como você se encontra, qual é a tempestade e a luta que você tem enfrentado. Se distancie de todas essas lutas, de todas essas preocupações. Se isole disso. Procure se renovar em Cristo Jesus. Jesus tem renovo para você nesta noite. Jesus tem renovo para a sua vida. Se você parou
do Evangelho, se você era pregador e parou de pregar, se você louvava e parou de louvar, se você nunca ouviu falar do amor de Jesus, Jesus tem um toque especial para você nessa noite. Jesus tem um renovo para você nesta noite. Jesus tem renovo para a tua vida. Tem renovo para os seus, para o teu casamento. Renovo. A palavra é renovo. Jesus pode renovar a tua vida, assim como a águia faz. Sabe, muitas vezes o processo é doloroso. Veja que a águia arranca suas unhas, arranca o seu bico e as suas penas. Dói, machuca. Mas muitas vezes o processo de renovo é necessário. Talvez você está passando grandes atribulações. Olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu sou seu servo. Será que o Senhor me abandonou? Não, meu irmão, minha irmã, entenda. É o processo. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Depois de toda tempestade, vem a bonança. A luta ela não vai durar para sempre. A dor não vai ser eterna. E a tempestade vai passar. O sol vai raiar novamente na tua vida e vai voltar a brilhar. O resplendor do eterno sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Subirão como com asas de águia, e não se cansarão, e não se fatigarão. Lá em cima, você irá descansar em pleno voo. Apocalipse, e não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem luta, porque as primeiras coisas serão passadas. Você vai habitar na Nova Jerusalém. Tudo isso aqui vai passar. Jesus ele vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Não, ajunteis lá no céu, aonde nem ladrão escava e rouba, nem traça, nem ferrugem corrói. Sabe o que Jesus está dizendo? Aguenta mais um pouco, filho meu. Tudo isso vai passar. Não se fadigue nas coisas deste mundo, não se apegue. Porque tudo isso um dia vai ficar. Vai ficar. Vai subir você. Buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se fadigue com essa vida. Busque o reino dos céus, a sua justiça. Deus vai acrescentar tudo que você necessita aqui, terrenamente falando. Trabalho, emprego, moradia, transporte, vestimenta, alimento. Tudo isso Deus vai providenciar. A partir do momento que você entender que primeiro a primazia é a obra de Deus, é a palavra do Altíssimo. Meus irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus. Como Deus fala conosco. É muito maravilhoso. Sabe, Deus ele tem sempre nos sustentado, tem sempre guiado as nossas vidas. Sabe, tem dias que nós levantamos arrebentados, destruídos, feridos, machucados. Mas até à tarde, nós já estamos totalmente restaurados. Sabe por quê? Porque maior, diz a palavra, é o Espírito que habita em mim, que habita em você, do que o Espírito que habita no mundo. Maior é o Espírito que habita em nós. Oremos em nome de Jesus. Espero que essa palavra vá de encontro ao teu coração, toque em você profundamente e poderosamente.
Maravilhoso e grandioso Deus, nós te agradecemos por essa palavra de renovo, Pai. Que essa palavra possa alcançar essas vidas que necessitam dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. E assim eu te agradeço